cheguei de novo. Estava com tanta saudade de vocês. Tem gente que ainda não assistiu a minha aula? Arte, gente! Ah, não é possível. Então vamos aproveitar hoje, hein? Quero todo mundo de olho na aula, que ela está incrivelmente legal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Angélica e nós vamos trabalhar juntos sobre a arte. Combinados? Então vamos lá. Aula de hoje. Diferenças entre desenho e ilustração. Para que serve o ponto, a linha, o plano, a forma e as cores? Ah, não podemos esquecer da dança. Quem gosta de dançar aí? Eu amo! E a importância da música na nossa vida. Bora começar! Animem-se! Desenho versus ilustração. Bom, o desenho é uma representação que a gente pode fazer em cima de uma superfície, ok? Essa representação a gente pode usar vários recursos em termos de materiais para fazer essa reprodução. Pode ser o lápis, pode ser um carvão, pode ser um giz, pode ser uma ponta seca. Nós podemos escolher diversos materiais para fazer essa representação, esse traço em alguma superfície que nós vamos chamar de desenho. Olha que bonitinho o desenho que eu coloquei, eu fiz quando eu estava no 5º ano. Esse desenho, olha, um papel antigo, mentira que eu não sou tão velha assim, mas quando eu fiz esse desenho, a minha professora de arte falou comigo assim, ela chama Cecília, olha, você desenha bem, podia ser professora de arte. Tcharam! Olha eu aqui, prof de arte, delícia! Então, o desenho, ele não conta uma história, ele é um desenho solto. Tá? Uma representação. E a ilustração? Professora, mas a ilustração também é um desenho. Sim, ela é um desenho, mas acontece que a ilustração, ela vai compor um texto. Aliás, nem precisa ser só o texto, quando eu digo, não precisa ser de histórias, né? Historinhas. Exemplo, quem gosta de comprar Kinder Ovo? Eu não compro mais não, porque está muito caro. Mas quando eu comprava o Kinder Ovo, lá dentro vem um papelzinho de instrução. E esse papelzinho de instrução vem o passo a passo com um desenho para que você possa montar o bonequinho, né? O bichinho. Aquele desenho, ele é ilustrativo. Ele está relacionado ao texto explicativo que vem naquele rótulo. Livros de história. Por exemplo, você abre seu livro de história, seu livro de português, sempre tem uma imagem e essa imagem ela vai completar a sua leitura. Então, quando isso acontece, esse desenho passa a ser um desenho ilustrativo. Olha esse desenho, que bacana! Litografia. A litografia é uma técnica de fazer desenho. Ela utiliza assim, uma matriz. A gente chama de matriz todo suporte que o artista usa para fazer a arte, tá? Nesse caso, ele pega pedra, ele faz o desenho na pedra. No caso de Exé, ele coloca um material à base de gordura, de forma que quando ele passe a tinta em cima da pedra, ela vai se fixar apenas onde não tem o traço da gordura. E aí ele aperta, é como se fosse um carimbo gigante, tem um rolo, passa o rolo ali em cima do papel e esse desenho sai impresso na folha. Assim ele não precisa ficar desenhando várias vezes a mesma coisa. Ele consegue fazer várias reproduções daquele mesmo desenho. Olha aí o Escher e a relatividade. Escher é abusado das linhas, né? Ele trabalha aqui com a perspectiva e essa combinação, às vezes, faz o nosso cérebro ficar achando as coisas estranhas. As pessoas estão descendo ou subindo escada? Não sei. Observem aí e pensem aí com vocês.
Mas acontece que bem antigamente os desenhos já tinham muito essa função da ilustração. Vocês sabiam que nesse período da Idade Média existia uma coisa chamada manuscritos. Os manuscritos, isso. Eles eram ilustrados para facilitar a interpretação de pessoas que não sabiam ler. Olha que bonito. Aqui nós temos a representação de uma letra capitular. Eu adoro fazer isso. Todo início de capítulo, a letra era grande e bordada. Aqui é a letra P. Vocês devem ver muitas dessas ilustrações em filmes antigos, filmes que falam de magia, que abre aqueles livrões assim coloridos, e aí sempre tem um desenho ilustrativo antes de cada capítulo. Conhecem? É uma ilustração de Ziraldo dos Saltimbancos. Eu tenho uma dúvida. Aquela musiquinha é dele? Nós pobres nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Saltimbancos. Olha só, esses bichinhos, quando a gente vê essa imagem, logo já associamos a esse nome, Saltimbancos, né? Inclusive tem teatro sobre essa história desse grupo de animaizinhos, tem o disco deles, um CD, que conta a história desses animaizinhos. Então, esse tipo de desenho é um desenho ilustrativo. Olha outro, que bonitinho, eu adoro duendes. Esse duende, ele também está relacionado ao texto. Então, é um desenho ilustrativo. Se cai lá uma atividade para vocês compararem o que é desenho apenas pela técnica e o que é um desenho ilustrativo, com certeza vocês terão que associar ele a algum texto, ou a alguma informação, a alguma música, a alguma poesia, tá? Eles vão estar sempre casados. Tá, o ponto. Nós dizemos que o ponto é a base de todo desenho. Todo artista, quando ele vai começar a desenhar, ele, pum, já começou com um ponto. E a partir do ponto, nós teremos a linha. Então, ele desenvolve o seu traçado, que podem virar formas. E das formas, a gente pode criar volumes para essas formas. Tá, e agora, o que eu posso mais fazer para que esse desenho fique enriquecido? As cores. As cores, elas também comunicam. Através das cores, o seu desenho pode ficar chato, entediante, mas pode também ficar alegre e exuberante. Vai depender da mensagem que você quer passar. Olha Kandinsky. Kandinsky trabalhava só com linhas e pontos e formas e cores. Sabia que Kandinsky pintava música? Ele é o pai do abstracionismo. Abstrato quer dizer que nada ali eu posso identificar. Vocês estão vendo uma árvore? Pessoas? Objetos? Não. Quando isso acontece em uma obra, nós dizemos que ela é abstrata. E olha que bacana, Kandinsky associa a música às linhas e às cores. Por exemplo, a música está agitada, então as linhas ficam com picos, elas ficam mais altas, como se fosse um batidão, né? Tchum, 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 tchum. E as cores, as mais fortes, as mais alegres, o vermelho, o laranja, vão representar essa música mais agitada. E olha que ele usa muitas linhas onduladas. Então, essas linhas arredondadas, sinuosas, com cores calmas, olha como a música está. Bem graciosa, bem lenta. Kandinsky foi esperto. Outro artista que, sinceramente, não sei se bate bem, não, foi o Jorge Seurat. Sabe o que ele fez? Ele pintou um quadro só com pontinhos. Meu Deus! Sabe quanto mede o quadro dele? Mais ou menos 2 metros por 3. Gente, é grande. Demorou uns 4 anos para fazer isso. Só com pontinhos. Pensa
bem. Agora, pasmem. Aqui não vai ser possível vocês verem, então eu faço um convite para que vocês entrem aí na internet de vocês e busquem essa obra, Uma Tarde de Domingo, de Jorge Sorrah, porque eu vou fazer um desafio. Nesta imagem existem acho que 38 pessoas, 3 cachorros, um macaco, 8 barcos, e essa é a que eu quero que vocês descubram, uma carroça com um cavalo. Desafio visual. É como se fosse encontrar os 7 erros aqui, é encontrar as 7 coisas. Encontrem lá, depois vocês me contam ou pelo WhatsApp ou me mandam uma mensagenzinha lá que eu quero saber se vocês estão bons de visualização, hein? Procurem lá. E as linhas? Você viu que Kandinsky trabalhava com vários tipos de linhas? E tem uma infinidade delas. As linhas podem ser onduladas, elas podem ser retas, elas podem ser horizontais, elas podem ser verticais, elas podem ser fininhas, mas elas também podem ser mais grossas. Então, há uma infinidade de possibilidades de você trabalhar usando linhas, ok? Cores. Ai, as cores. Primeiro de tudo, quais são as cores primárias? E vocês sabem por que elas são chamadas primárias? Vou contar. Elas são primárias porque elas não são possíveis de serem obtidas a partir de mistura de nenhuma outra cor. São 3. Professora, são 4. Não, são 3. Aí sabe como é que a gente faz para decorar? Eu espero que vocês saibam que essa música é do meu tempo, mas é dos seus também. Coelhinho da Páscoa, que cor eles têm? Azul, amarelo e vermelho também. 3. Na hora da prova, conta a música do Coelhinho da Páscoa na cabeça, que vocês não vão encaixar o verde, que eu não sei porquê, mas ele sempre aparece. E o círculo? Que negócio é esse de círculo? Este círculo das cores, ele vai fazer você compreender melhor como que funciona a mistura delas. Exemplo. Nós temos aqui amarelo, uma cor primária, nós temos a azul e nós temos o vermelho, ok? Se eu misturar uma primária azul com uma primária amarela, quem eu terei? O verde, ok? Fazem o teste aí na casa de vocês, pode ser com lápis de cor mesmo. Passa amarelo, depois vem, passa o azul. Tcharam, vai ficar verde. Olha, e tem verde que dá aquele verde bonito que vocês gostam, o verde água, que nem sempre a gente tem ali no estojo, certo? Se eu misturo 2 outras primárias, vermelho com azul, eu vou ter roxo. Tá vendo como nós não precisamos de tantos lápis de cor no nosso estojo? Nós podemos misturar as cores e fazer o tom que nós quisermos. Se eu misturo amarelinho com vermelhinho, eu terei aqui no meio laranja, tadã, fiz mágica, fiz mistura de cores. E nós teremos depois disso também as cores terciárias e uma infinidade de outras tonalidades que nós vamos ver depois. Até o momento, eu gostaria que vocês decorassem as 3 primárias, azul, amarelo e vermelho também, e as 3 secundárias, roxo, laranja e verde. Maravilha? E lembrando que há sempre um questionamento quando eu dou esse tipo de aula, porque tem muita gente que já sabe que a ausência da cor é preto e que a mistura de todas elas dá o branco. Mas nós temos que fazer uma separação. Aqui nós estamos falando de pigmento, de tinta, de coisa que suja as nossas mãos. Outra coisa é falar do comportamento da cor na luz. Elas têm comportamentos diferentes e isso nós não podemos confundir. Aqui, na cor pigmento, quando nós juntamos as 3 cores primárias, vai dar marrom. Ou seja, ela perde a luminosidade, certo? Matiz. O que é matiz? É o nome da cor, é a cor que você percebe. Se ela é vermelha, se ela é amarela, isso ganha o nome de matiz. E a tonalidade
tem a ver com uma base que a gente mistura nessa cor e ela pode ficar um pouco mais escura ou um pouquinho mais clara dentro da tonalidade dela, tá? A gente vai adicionar sempre o branco ou o preto para fazer tons mais claros e tons mais escuros daquela cor. Olha uma obra aí de Pablo Picasso. Ele usou a cor azul, somente azul, branco e o preto. Nesse caso, nós falamos que ela é monocromática, porque teve a utilização de apenas uma única cor. E acromático, quando a composição é em preto e branco. Policromia, poli significa vários, mistura de todas as cores. A utilização de todas as cores. Dança, história da dança. Tudo começa no começo do começo. Tudo começa lá na arte rupestre. Porém, nós vamos ter aqui, ó, no rupestre, no Egito, na Grécia e na Roma, essas danças serão para rituais, tá? Elas terão essa finalidade, elas não têm uma finalidade para diversão, para brincadeiras, não. E no Renascimento, surge o balé. Aí a coisa já começa a ficar um pouquinho mais séria. É aqui onde vão surgir as técnicas, a sapatilha de ponta e a dança começa a evoluir para uma espécie de concurso, tá? Surgem os concursos de dança aqui. Quando a gente chega no romantismo, há uma evolução desse balé. A bailarina tira a sapatilha, não usa mais aquele tutu e ela dança livremente, porque ela se inspira nos movimentos da natureza. E aí a gente passa por uma fase muito louca, que é a fase do rock, vocês sabem dançar rock? E muda todo o sistema de pensar do rock, da dança, aliás. E no Brasil, uma mistura delas. Vocês sabem que nós somos uma mistura, né, de culturas. Então, nós vamos trazer para a nossa dança um pouquinho da dança indígena, um pouquinho da dança árabe, enfim, um pouquinho da dança afro. E aí vão surgindo os nossos movimentos de dança, que vão ser vários. O break, o hip hop, o disco, o tango, a salsa, vai misturar tudo. E o que nós temos muito hoje aqui? O funk, né? O batidão, não é assim que faz? Olha só, tentei ilustrar, mas são tantas danças. Ilustrar, viu? Cada quadradinho desse representa um gênero de dança. E aí, nós temos o surgimento da valsa, que até então não podia dançar junto não, gente. Vocês lembram daqueles filmes que as pessoas dançam assim? Tatatam, tatatam. Não é assim? Os filmes clássicos. E aí, acontece que, com o passar do tempo, vai surgir a valsa, que significa dança com giros. Tchum, que lindo! Vocês dançaram, vocês vão dançar ainda, né? Vocês estão no 6º ano, quando fizer 15 anos, vocês vão dançar a valsa. Então, treina bastante os rodopios aí para não ficarem tontos. Enfim, a música, ela é importante também? O que vocês acham? Ela é importante na vida das pessoas? É sim. A música também, ela vai nos ajudar a entender o processo da nossa história, a nossa cultura. Exemplo, pesquisem aí, capoeira, é dança ou é luta? Eu não vou contar. Pesquisem, ok? Deixa eu ver uma outra dança. O nosso samba tem origens africanos do batuque. Ok? E a nossa quadrilha francesa vem da origem da França. Vocês já questionaram por que quando a gente está cantando, né, a quadrilha, a pessoa fala assim, olha o tu! Que tu? Tu, né, você? Eu, tu, ele, nós. Aí fala, é o tu, vocês rodam. Por que vocês rodam? Porque do francês vem de tour, de girar, né? Changer! Aí todo mundo dá um passo para frente. Por quê? Porque é para você se locomover. É um termo em francês, ok? Mistura de tudo nesse nosso Brasil. E eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, né, de tudo que foi passado para vocês. Tá na hora de eu ir embora, gente. Até a próxima aula. Um grande beijo. Tchauzinho.